Olá, estamos no ar com Espaço Aberto e eu quero começar esse programa de hoje dizendo uma coisa de coração. Essa profissão de jornalista, de radialista, nos permite algumas coisas que, digamos assim, o cidadão comum do dia a dia não tem acesso. Que são momentos dramáticos de acompanhar aí notícias ruins, mas nos permite também, muitas vezes, estar próximo de pessoas das quais a gente via na televisão, de que a gente ouvia falar. Talvez por isso essa profissão de jornalista seja tão fascinante. E eu começo o programa falando assim, porque para mim é uma honra começar esse Espaço Aberto falando de alguém que eu aprendi a admirar lá criança, quando comecei a gostar de futebol. E se não fosse a profissão de jornalismo, de jornalista, hoje não tivesse a chance de ter a honra, o prazer de falar que estou entrevistando, recebendo aqui hoje, um ídolo, Dirceu Lopes, o príncipe do futebol. Hoje não é entrevistador, é fã. E para participar com a gente, com o maior prazer, recebo aqui essa enciclopédia do futebol, o Garça, meu compadre, e também Dr. Francisco, que é quem a gente já de antemão agradece toda essa produção, essa possibilidade do Dirceu estar aqui com a gente hoje, graças aí ao empenho do Dr. Francisco, que é um parceiro, né? Verdade. Dirceu Lopes vai falar do livro amanhã, estará autografando aqui o livro em Divinópolis, já fez hoje à tarde aqui na Boutique do Cruzeiro ali, maior de Minas. Prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, boa noite, telespectadores. Quero dizer que o prazer, a honra de estar aqui no seu programa, não é à toa nessas breves palavras que você disse, o sucesso que você tem com o seu programa. E é sempre um motivo de alegria estar aqui em Divinópolis, porque eu fico impressionado de ver as manifestações, né, de carinho, depois de tanto tempo, né? O torcedor de futebol, não só do Cruzeiro, né, mas de uma maneira geral, como é que as pessoas me tratam com carinho, e isso é uma coisa muito, para mim, muito gratificante. Então, muito prazer, o prazer é meu de estar aqui no seu programa, de poder ver o Garça, né? O Garça! Ser jovem Garça, essa enciclopédia do futebol. Será que o Barbacena é doido, né? Eu não sou gato, não. Aí o Dr. Francisco, né, um amigo, um conterrâneo, sem falta, um dos maiores amigos que a vida me proporcionou, né? E a amizade, apesar da gente estar um pouco afastada, mas estamos sempre juntos. E o Dr. Francisco é uma pessoa que eu tenho um maior carinho por ele. Garcia, falar de Dirceu... Eu já vou entrar assim com os dois pés no peito, né? Dirceu, você jogou aqui no Farião contra o Guarani durante essa sua longa carreira? Joguei algumas oportunidades, né? E até encontrei hoje com o lateral esquerdo. Coca? Não, teve comigo lá na loja, não, mas fugiu, é jovem também, né? Depois eu esqueço, o patrão... Estava lá na hora, né? Tava, mas é bom. Eu arrisquei aqui o Coca, né? Porque o Coca é seu contemporâneo. Tem o Lucinho que era um marcador implacável, Sim, né? Era implacável, Lucinho? Era implacável, mas não tinha pontapé nenhum. O respeito que eles tinham, né, pela gente. Ele conta amarra até hoje, eu falo assim, no meu tempo eu marcava, era Dirceu Lopes, Tostão, Evaldo. A gente aguenta isso até hoje. A gente tem que ouvir aqui. Dr. Francisco, boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Evandro. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, com você, Garcia, essa enciclopédia aqui do futebol brasileiro, e Dirceu Lopes, que é meu amigo de infância. Eu vou dizer para vocês que eu vou entrar, igual o Garcia falou, com os dois pés no peito. O Dirceu é meu amigo de infância, a avó dele, Salia, morava no mesmo quarteirão lá de casa. E sempre o Dirceu passava férias. Naquele tempo não era Dirceu, era Noditito. Noditito. O Tito era o pai dele, Tito Mendes. E o Dirceu ia passar férias lá, e numa dessas vezes nós arranjamos uma briga e ele
deu um corno em mim. Ele disse que não lembra, não. Eu falo, quem apanhou foi eu, ué. Quem apanha nunca esquece, né? Esquece. Eu não lembro disso, não. Eu falei, você lembra? Você bateu, ué, por isso que você não lembra. Então, eu tenho um prazer muito grande de estar sempre ao lado de Dirceu Lopes, acompanhando e sempre apoiando. E dizer que eu considero Dirceu Lopes um injustiçado do futebol brasileiro, que foi um dos maiores jogadores, depois de Pelé, sem dúvida nenhuma. Se Pelé é o rei, está resumido aqui. Se Pelé é o rei, é o príncipe. O Dirceu é o príncipe do futebol. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, desse livro, das histórias aqui. Eu quero começar, porque eu comecei fazendo aqui, contando que eu sou fã, e aí eu trouxe de casa para mostrar que é um negócio que eu sempre fui. Já fui cruzeirense muito chato, hoje aprendi a ser só um cruzeirense normal. Eu pedi o Lucas para mostrar umas fotos, que foi da gravidez, quando a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, eu decidi fazer isso aí, olha só. Isso aí são as fotos, esse é o primeiro ultrassom, doutor Francisco. Da Mariana, ela com 6 centímetros de tamanho, eu escaneei uma foto com a camisa do Dirceu Lopes e coloquei no ultrassom, porque eu falei assim, olha, ela pode escolher a religião que ela quiser, a profissão, mas o time é o pai que escolhe. Então eu já coloquei no ultrassom, pessoal, na barriga da sua mãe, com 3 meses de gestação, você já usava a camisa do Dirceu Lopes, que é de uma revista, aí tá aí a revista, eu recortei essa foto aí da camisa e fiz a montagem, já escolhi logo a foto do Dirceu, que eu falei, aí é para não ter sombra de dúvidas, e hoje... Seu de costeleta e tudo, hein? E hoje eu tive que falar para ela para ficar menos cruzeirense, que ela estava arrepiando a família inteira, os atleticanos da família. Não, mas legal. Justamente na época, pô, escolher uma camisa tem que ser do Dirceu. Eu, como obstetra, eu nunca vi uma foto dessa na minha vida. Isso é para registrar. 3 meses de gestação já era cruzeirense. Para não ter sombra de dúvida, a influência dos tios atleticanos depois. Isso vai para o Guinness Book pelo seguinte, porque é um torcedor muito precoce, uma torcedora, né? Dirceu, Muito legal. a gente... Emoção, né, Dirceu? Né? falar O Dirceu já está quase chorando. Antes da gente contar das histórias do livro, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa sua trajetória, de como surgiu o interesse pelo futebol e esse comparativo que a gente sempre faz, né? Se fosse o Dirceu Lopes jogando hoje, nesse futebol de hoje, como é que seria? Teria espaço, essa força física, esse contato? Antigamente você citou aqui os jogos do Guarani, nada de deslealdade. Hoje, claro, mas hoje não tem talvez essa deslealdade, mas tem um vigor físico muito brutalhado o futebol, né? Conta pra gente como é que era esse futebol solto da sua época. O futebol era tão para frente que quando eu era menino, eu sabia todos os 5 atacantes, principalmente, né, de São Paulo, porque na minha época de infância se falava muito no futebol do Rio e São Paulo. E quando eu fui para o Cruzeiro em 64, o futebol mineiro era um futebol caseiro, eu exportador de jogador para Rio e São Paulo, porque qualquer jogador que surgia aqui é como se hoje, né, estão falando que o menino do Cruzeiro já está indo embora para a Europa, e o sonho do jogador hoje não é jogar mais no Atlético, no Cruzeiro, né? O sonho do jogador hoje é ir para a Europa. E assim era o futebol mineiro, era um exportador, e o Cruzeiro era a terceira força do futebol brasileiro, né? O clássico do futebol mineiro era Atlético e América, é o clássico das multidões, né? Então, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu costumo dizer que eu tive a felicidade de conhecer o Cruzeiro pobre e o Cruzeiro rico, né? O Cruzeiro era uma coisa assim, bem tipo amadora, e tive a felicidade de estar chegando de Pedro Leopoldo, praticamente um menino com 16 anos de idade, o Tostão também com 16 anos de idade chegando do América, o Natal subindo, Pedro Paulo também vindo de Pedro Leopoldo, Piazza de Neves, que é tudo pertinho ali, e montou esse time que inicialmente se transformou num clube do Brasil, porque depois daquele dois jogos inesquecíveis contra o Santos de Pelé, que era o melhor time do mundo, né, sem dúvida alguma, não só pelo fato de ter Pelé, mas era uma verdadeira seleção brasileira, né? E aí que despertou a curiosidade de, em qualquer parte do Brasil que o Cruzeiro ia jogar, em Curitiba, em Porto Alegre, Rio, São Paulo,
os estádios lotados, aquela curiosidade de saber quem era aquele Cruzeiro. Porque foi inclusive um fato verídico e histórico, que no segundo jogo lá em São Paulo, né, nós perdemos o jogo de 2-0 no primeiro tempo, e seria um resultado normal, 4-0, 5-0, porque o Santos estava por aqui com a gente, e o Negão principalmente. Né? E o 2-0 no primeiro tempo foi um resultado até ameno. Mas quando estávamos lá dentro do vestiário, todo mundo calado, e chegou no presidente da Federação Paulista, Mendonça Falcão, o presidente do Santos, para marcar o terceiro jogo para o Maracanã, que antigamente não tinha essa coisa de gol, né? Era a negra. A negra, para o Maracanã. E aí, em campo neutro. Em campo neutro, é. E aí, o nosso falecido treinador, né, Ayrton Moreira, que foi irmão do Zezé Moreira, do Aimoré Moreira, que foram treinadores de seleção brasileira, ele havia sido jogador de futebol, e aí ele mexeu com nossos brilhos, né? Tá bem, nós temos que nós confiar na gente, nós temos que mudar, vocês têm que acreditar em você. Que aí, quando voltamos para o segundo tempo, a coisa mudou, né? Aí o Santos que não passava do primeiro tempo, do meio de campo para cá. Foi 3-2, mas é um resultado que poderia ser até mais elástico. E aí, né, despertou essa curiosidade, todo mundo querendo saber quem era o Cruzeiro, e posteriormente nós nos transformamos num time do mundo, né? Porque todo ano o Cruzeiro fazia uma média de 20 jogos aí nesse mundo inteiro, nesses torneios aí de Barcelona, de Real Madrid, de França, né, enfim, no Japão, na China, Austrália. Nós fazíamos umas médias de 20 jogos e o Cruzeiro era fantástico, né? Porque de repente a gente fazia 20 jogos, aí ganhava, perdia um, empatava o outro, tudo ganhava. E hoje o Cruzeiro é essa máquina que é hoje, né? Os maiores times do mundo. Fico muito feliz de ter contribuído para essa história do Cruzeiro. Tudo começou naquele tempo. Começou naquele tempo. A transformação do futebol mineiro, né? É verdade. E esse futebol de hoje? Olha, eu sinceramente, eu tomo muito cuidado, porque de repente a gente começa a ficar saudosista, né, e meu bom era meu tempo, bom era isso, era aquilo, mas não. Infelizmente, haja visto, né, o vexame na Copa do Mundo, é o retrato do futebol brasileiro hoje. Essa legião de estrangeiros aqui no Brasil, nunca houve isso. Sempre houve assim, né, o Cruzeiro, de repente, teve o Roberto Perfumo, o Internacional teve o Figueroa, né, um ou outro e tal, mas hoje, você pega aí os times brasileiros, todos está cheio de gringo, né, e sendo assim, os melhores jogadores, chega lá, o colombiano lá, o Guerreiro, não tirando o mérito, evidentemente, dos jogadores, né? Claro, eles não têm culpa disso e tal, mas o futebol brasileiro, infelizmente, atravessa uma fase técnica que eu nunca vi na minha vida. Né? Acho que o futebol hoje, muita correria e falta muita inteligência. Mas eu tenho sorte, né, do meu time ser bicampeão brasileiro, né, tetracampeão, então as coisas do meu lado continuam bem. Tudo azul, Tudo né? azul. Aqui, não sei se já está no ponto Está lá. no ponto, vamos rodar. Vamos rodar Não é justamente os gols, são vários gols, não é isso, Garcia? Eu selecionei lá, de acordo com o meu arquivo, vários gols. Não são gols do Dirceu, porque é um apanhado que tem uma música do Zeca Pagodinho, que chama Nos Tempos de Dondon. Você conhece essa música? No tempo em que Dondon jogava no Andaraí, a vida era mais fácil de curtir, parará. Então é um pagodinho dele e tal. Então eu estava pensando nisso e fiz uma montagem via Canal 100, né, que passava muito no cinema, quem é bacana. Mais antigo aí se lembra. Via Canal 100, Bacana. os gols do tempo de Dirceu, com os jogadores, aqueles jogadores. Relíquias, né? né? A gente vai ver ali Raul, uma arrancada, parece que é do Piazza. Tem acho que uma arrancada do Piazza, tem um lance do Dari também, mas tem gol do Amoroso, tem gol do Roberto Miranda, tem gol do Paulo Borges, vamos conferir tem gol do Samarone. Nossa, mas que... Vamos Chuva de conferir, gols. Então. Chuva de gols dos bons tempos do futebol. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove
pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Sai da minha frente, eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Mas que nada, sai da minha frente, eu quero passar. O samba está animado, que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal, você não vai querer que eu chegue no final. Esse samba que é misto de maracatu e universal, é samba. Milésimo gol do Rei, aí acabou o jogo, né? Jogou muito contra o Rei, no lado Muito. do... Além dessas duas que nós mostramos aqui do... Já joguei decisão. várias vezes contra. Na seleção brasileira tivemos juntos, né? Foi um dos grandes amigos que o futebol me proporcionou, né? Ele tinha um carinho comigo, um negócio assim, impressionante. Toda vez que saía, ele me chamava, ô Zé de Milho, né? Eu estava lendo aqui, eu tinha Zé do Milho? Zé do Milho. Eu estava lendo o livro aqui. Ué, eu não posso falar, né? Ele vai contar fora do ar depois para nós aqui. Ô, Francisco, sempre foi essa tranquilidade de seu? O Disseu é essa pessoa maravilhosa, sabe? Tem uma família muito unida, são várias irmãs, só tem um irmão, né, Disseu? São dois irmãos. 2 irmãos, e sempre nós somos muito amigos, né? Eu conheço a família dele toda, a mãe dele me tratava com muito carinho, porque era muito amigo da minha mãe também. Então é uma família, Queria dizer, Garcia, que o Carioca pediu para você mandar um abraço para ele. Uau, velho Cari. Ex-presidente do Guarani. Viu? O Carioca é uma figura imprescindível em qualquer rodinha, né? Seja política ou futebol, é com ele mesmo. Aproveitar, além do abraço para o Carioca, vou aproveitar, estava contando que nós vamos ter que proporcionar ao Dirceu o prazer de conhecer uma outra pessoa, nós vamos mandar um abraço para ele. Já me ligou hoje, Toninho Hermida. Né? Que seu príncipe, ele fala o seguinte, Toninho fala que rei de futebol é ele. 1.600. Não é o Pelé, não. Eu fiz uma matéria com ele e falei assim, ó, Pelé é o segundo, eu sou o primeiro. Mas que legal, bacana. Então nós vamos qualquer dia. E um dos cruzeirenses mais chatos que eu conheço também. Que bom. Você vai gostar do Toninho Hermida. Claro, eu admiro pessoas alegres, né? Isso é muito bom. Dirceu, o livro O Príncipe, a Real História de Dirceu Lopes. E eu acho, quando a gente coloca aqui essa questão da real história,
é importante, porque eu já li boa parte do livro aqui, fala dessa sua passagem por seleção brasileira e seleção de 70, né, Garcia? Eu estava lendo aí a apresentação do livro, falando sobre o Saldanha, dizendo que o Neculescu era o técnico da Romênia, né? Eles tinham cortado o Dirceu e tal, uma coisa assim. Com um jogador desse aí, eu vou até a semifinal, eu garanto. Ele fala, o termo que ele Técnico usou... da Romênia. Técnico da Romênia. O termo que ele usou para falar do corte do Dirceu da seleção de 70 é que barbaridade. Era gaúcho, né? Mas o João Saldanha tinha um carinho muito especial comigo. E ele sempre me falava, né, que eu era o jogador mais importante. Isso, inclusive, me deixou numa saia justa, uma vez, na seleção, que nós viemos jogar aqui, um jogo aqui em Belo Horizonte, e aí a imprensa toda em cima dele, e perguntaram, falaram, ô João, mas e essa coisa de dizer que o Dirceu Lopes é o jogador mais importante da seleção brasileira? Ele falou, sim, o baixinho, o Zé do Milho, é o jogador mais importante que eu tenho na seleção. Perguntaram para ele, mas mais do que o Pelé? Ele falou, mais do que o Pelé. Aí a imprensa veio todinha em cima de mim e falou, quem sou eu? Seria muita pretensão minha ser igual ao Rei, né? O Rei, para mim, é inigualável. Mas é uma... Né, eu fico lisonjeado, né? Porque baixinho tem muitos apelidos, né? Aí me pergunta, né? Por que Príncipe? Não fui eu, né? Essa coisa de apelido que surgiu no futebol, mas é uma alegria muito grande para mim. E é claro, se o Pelé é o Rei, o Dirceu é o Príncipe. A respeito dessa referência de o Príncipe, quando eu era moleque, que eu sou um pouco mais novo que o Dirceu, só um pouquinho. Pouca coisa, muito pouca coisa. Então, quando eu era moleque, eu já tinha essa tendência para locutor de rádio, futebol, então eu ficava irradiando o jogo e tal, pelada, aquelas peladinhas de rua, e eu imitava muito o J. Júnior. Vai buscar lá dentro. Vai buscar lá dentro. Marcou a época, né? Então o J. Júnior tinha esse lance do Príncipe. Ele narrava mais ou menos assim, bola com Natal, uma voz muito grave, né? Uma voz muito grave. Ele narrava mais ou menos assim, bola com Natal entregou pela meia direita, atenção, soltou, lá vem Dirceu Lopes, o príncipe do futebol brasileiro. Que vozeirão, né? Eu não sei se começou aí ou se foi... Eu lembro do J. Júnior falando isso. Toda hora que a bola chegava no Dirceu, ele... Bola para Tostão entregou para Dirceu. O príncipe do futebol brasileiro. Carrega, vem para a meia esquerda, tocou para Ailton Oliveira, carregou, levou no fundo, cruzou para a boca do gol. Aí seguiu o lance. Então ele tinha também, ou já tinha ouvido falar, ou falou, ou lançou, ou não lançou. Isso não importa. O importante é que o Dirceu era realmente o príncipe do futebol brasileiro. E continua assim. E como é que chegou o livro? Como é que foi esse processo de criação do livro, Dirceu? Olha, esse livro, ele levou quase 4 anos para ser finalizado. E já tive a oportunidade, né, N oportunidades, de poder estar relatando a minha vida, né? Mas eu nunca tive... eu havia pensado em alguma coisa assim, porque os livros que eu já li de ex-colegas meus, com todo o respeito que todos merecem, mas não era aquilo que eu pensava. E aí, um telefonema do Toninho Almeida, que jogou comigo lá no Cruzeiro, ele falou, baixinho, tem um jornalista que gostaria de escrever sobre a sua vida, você não tem um livro? Eu falei, não. Toninho, pede ele para me ligar, eu falo com ele. E o rapaz me ligou, né, que é o Pedro Blanc, me ligou e falou, disse, eu nunca vi você jogar, mas você é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Eu falei, interessante, né? Nunca me viu jogar e tal. Mas é porque por causa dos meus pais, que ele falava a seu respeito, da sua pessoa e tudo mais. Então, eu gostaria que se eu pudesse me dar essa honra de poder escrever sobre você. E conversando, eu achei interessante. E foi. Não, é como se diz, né? Que os filhos da gente sempre são os mais bonitos, né? E não dizer que o livro é escrito sobre a minha biografia, não é. É porque, na verdade, a história é muito bonita. Aqueles que tiveram a oportunidade, eu incentivo, as pessoas leem, porque é uma coisa que eu sempre procurei na minha vida, foi dar bons exemplos. Eu acho que o ídolo, ele tem muita responsabilidade, né, principalmente em relação às crianças, os adolescentes. Eu acho que ele tem muita responsabilidade, mesmo porque
foi um fato verídico, inclusive está aí no livro. Eu tinha mais ou menos 10, 12 anos em Pedro Leopoldo. Quando encontrei lá na rua, encontrei com meus 2 ídolos do Cruzeiro, Pelau e de Pedro Leopoldo, né, inclusive, e o Nilo, que eram os 2 craques do time lá. Foi uma emoção tão forte que eu não consegui falar com eles. Me deu um nó na garganta que eu fiquei assim. Então, a partir desse momento que Deus me concedeu essa dádiva, né, de ser um dos jogadores mais importantes da história do Cruzeiro, eu sempre procurei dar bons exemplos, né, vim de uma família humilde, e a minha vida toda foi pautada para o objetivo de dar conforto à minha família, né. E eu costumo dizer que Deus foi muito complacente comigo, porque as minhas preces, né, que eu tinha em Pedro Leopoldo, quando eu era menino, que pedia a Deus que me fizesse um jogador de futebol, porque eu pudesse dar conforto à minha família, eu acho que Deus foi tão complacente comigo que ele errou a dose, né? Eu costumo dizer exagerou, eu sei que eu tive essa decepção, a maior decepção que eu tive no futebol, né, que foi aquele corte lá na Copa de 70, né? Para mim foi uma decepção, mas felizmente, né, graças a Deus, não me deixou marca. Eu tive tanto tempo depois, se não me lembro, na Copa de 96, num evento lá em Belo Horizonte, na TV Globo, estava o Zagallo nesse evento. E o Zagallo saiu de lá, me deu um abraço, falou: Zé, que bom te ver, que família e tudo e tal e tal. E eu pude perceber que o meu coração não houve manifestação nenhuma de ódio, de rancor, coisa parecida. Então, é isso que a gente leva da vida, né? E esse privilégio que Deus me deu, ele me compensou de eu ter sido jogar na seleção da FIFA. Daqui do Brasil foi eu e o Pelé, que fomos na despedida de Eusébio, que é considerado o Pelé de Portugal, né? O maior jogador da história, né? Até Cristiano Ronaldo reconhece e imagina, eu na seleção da FIFA, quer dizer, é a compensação que Deus me deu, né? Então, acho que o importante da vida, não só como jogador, mas na vida da gente, é não guardar mágoa, rancores. Tem uma história do Garrincha, que é outro nome indiscutível do futebol. Olha, eu costumo dizer em termos de futebol, né, eu respeito muito a opinião de cada um, mas para mim, Pelé e Garrincha tá assim num patamar que vamos discutir quem foi melhor, Tostão, Rivelino, Gerson, Tostão, quem foi? Cruyff, Beckenbauer, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, quem foi? Em Pelé e Garrincha. Não tem discussão. E tem uma história que o Garrincha te procurou no hotel para te conhecer. Essa história é verdadeira? Uma história assim que foi inesquecível para mim. Nós estávamos em São Paulo, o Mané já tinha parado, ele estava lá com a Elza Soares, já estava, coitadinho, com problema de bebida, né? E estávamos lá concentrados para jogar no sábado à noite, para jogar no outro dia. E aí, estava no apartamento, eu e o Raul, antigamente, né, não tinha aquela coisa de campainha, aquela sofisticação toda. E o Raul, como sempre, muito preguiçoso, ele falou: vai lá, nego. Eu falei: não, vai você lá, deixa preguiçoso, gente, brincadeira, né? Aí o Raul, você é preguiçoso para cá. E você, não. Aí veio o Raul: nego. Eu falei: o que foi? O que está aqui, nego? Era o Mané. Eu falei: brincadeira, eu não caí porque eu estava deitado. Uma das maiores emoções da minha vida. Ele chegou: ô, neguinho, o maior jogador de futebol do mundo, neguinho, você joga muito, não sei o quê. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa boa, viu? Mané Garrincha, os maiores dias que eu tive, né? Foi no hotel para conhecer Dirceu Lopes. É um negócio para guardar com muito carinho mesmo. Com muito carinho, né? Tem um momento. Você falou dessa grande decepção, o corte da seleção. E a maior alegria? A maior alegria de todas foi ter sido um jogador do Cruzeiro, né? Era o meu sonho de criança e conseguir, né, ser um dos maiores lá da história do Cruzeiro. Essa foi a maior dádiva que Deus me deu de ser jogador do Cruzeiro. Como é que é o relacionamento hoje com o Cruzeiro? Está sempre lá presente? Como é que é? Eu quero crer que eu sou o jogador mais presente, né? Ainda mais agora. Você vai muito lá, é? Vou sempre. Na apresentação do Marcelo ano passado, o presidente me ligou, eu, o Piazza, foi o Evaldo, da apresentação do Marcelo, que o Marcelo estava com uma rejeição violenta, né? Sim, a chegada dele foi Foi. polêmica, né? Torcida lá na porta da toca, fazendo manifestação e tudo mais.
porque a identidade dele é do Atlético, né? E aí, na apresentação, o presidente me ligou, eu fui para o Piazza, com o Evaldo, apresentação do Marcelo, e a gente publicamente falou, né? Pedindo apoio da torcida do Cruzeiro para apoiar o Marcelo e tudo mais. Então eu estou sempre lá, eles cobram, você precisa ter o Beneci, né, que é o supervisor lá, que é da minha época, sempre fala, não, vem aqui, o pessoal gosta muito de você, e eu gosto, né? Eu gosto, e fico assim, muito lisonjeado, né, de quando chega lá no Cruzeiro, os jogadores atuais, o carinho que tem comigo, né? Agora, recentemente, o Tinga veio, me deu um abraço, falou, eu quero ver com você, se você não se importar, o meu pai, você é o ídolo do meu pai, então eu quero trazê-lo aqui, eu vou trazer ele aqui no final do ano, e eu gostaria que você pudesse, eu vou falar, que é isso, Tinga, imagina. Prazer, a honra é minha, que isso, muito legal. Você tem filhos? Tem 3 filhos e uma filha, né? Ninguém. 2 DNA, netas. Alguém jogou? O DNA tá lá? O neto do rei está aqui no Guarani, que é o Otavinho e tal. Alguém E lá seus jogando meninos? bola? Olha, é uma coisa muito difícil, filho de ex-jogador conseguir sucesso no futebol, né? Que eles cobram mesmo. E eu cometi esse erro de levar para o Cruzeiro. Quando cheguei, cobraram, né? Já chega, o treinador falou, olha, meu filho, se você jogar 10% do seu pai, você está rico. Não é assim, né? Não é assim. Mas eu queria dizer aqui algumas palavras. Pedro Leopoldo é uma cidade interessante. Na nossa época, tinha vários campos de futebol, industrial, Pedro Leopoldo, esporte, Dirceu é do campo do esporte, Pelau, que ele falou, é do campo do industrial, Gilberto, Pelau e Gilberto. Então, Marcelo, técnico do Cruzeiro, do Pedro Leopoldo, do campo de Pedro Leopoldo. Pedro Paulo era do campo do industrial, Pedro Paulo também tem fotografia, jogou no time do Cruzeiro, foi campeão. E Pedro Paulo, eu tive a oportunidade de jogar bola com ele. E o Pedro Paulo falava assim, menino, larga essa bola, senão eu piso no seu pescoço. E ele pisava mesmo, ele era butineiro, pode perguntar a qualquer pessoa, eu Garcia aí lembra. Então Pedro Leopoldo era, eu posso dizer assim, era um fabricante de bons craques, né? Terra do futebol, brasileiro. Era a terra do futebol. E hoje não é tanto mais assim, não, porque... Tanto não temos nenhum representante de Pedro Leopoldo. Não tem, os campos de futebol foram... Né, A várzea tem uma história. Acabou com essa história de campo. Riquíssima. Então, eu gosto de falar que eu que ensinei Dirceu Lopes a jogar bola. Porque o time dele ganhava do meu. O time, escuta o término da história, o time dele ganhava do meu de 8-1, 9-2. Se eu não tivesse lá, ele não aprendia. Não tinha aprendido a jogar bola. De jeito. Não, pois é. Deu sorte, viu, Dirceu? Sorte que eu dei com o chefe ali. Chefe, sorte foi o dia que nós fomos jogar com o irmão dele, né, que era prefeito lá de Pedro Leopoldo, lá na terra do Zezé Perreira, São Gonçalo. Aí o meu patrão entrou lá e... Não, eles me colocaram na reserva. No primeiro tempo, o Marcelo falou, não, aqui nesse time não tem lugar para você não. E me colocaram na reserva. Eu terminou o primeiro tempo, eu falei, agora eu quero entrar, Marcelo, não tem tempo de jogar bola. Aí eles me colocaram. Eu marquei 3 gols em 10 minutos. Tava 1-1, passou para 4-1 e o povo lá, marca esse baixinho, marca o doutor Francisco. Aí eu falei, tá vendo, Dirceu? Pois é, mas o detalhe maior foi o seguinte, que ele fez uma jogada lá, aquela jogada que o goleiro fica olhando, que ele meteu lá na gaveta e o goleiro ficou olhando, eu tirei a bola com o olho. Eu falei, sai. Porque se ele faz o gol, eu pegava o carro e ia embora. Não ia aguentar, né? E todas essas histórias, boa parte delas, estão no Príncipe, a real história de Dirceu Lopes. Lançamento amanhã, não é isso, doutor Francisco? Amanhã. No Bar do Gelu. Como é que está a programação? A partir das 13 horas, nós já estaremos lá e Dirceu vai autografar, tirar as fotografias com os fãs dele, né, com as pessoas que foram lá procurar. Então isso aí é muito importante. A torcida cruzeirense dá esse apoio. O livro, amanhã vocês vão estar vendendo, inclusive, o livro lá, né? Vai. Não precisa já levar, pode comprar o livro lá na hora. Pode. E já fazer o autógrafo e a foto, hein? Tirar foto com o Dirceu, né, o ídolo lá. Dirceu, eu já ouvi muitas vezes o Tostão, né? O nosso Eduardo Gonçalves de Andrade, fala, não joguei nada, que jogava era o Dirceu. Suspeito de falar, foi um gênio. Mas ele sempre fez boas referências. Não, a gente né? foi... Nós tivemos, né, uma dupla, né, que marcou época, né, umas duplas aí mais ele está falando ali no né? livro, o Dirceu está falando, o Tostão está falando ali no livro, que quando ele
foi jogar com o Dirceu, parecia coisa que eles já se conheciam há 1000 anos. Né? Verdade. Vocês bem. estão homogêneos, né? Ô, Evandro, o Marcelo, meu irmão, que o Dirceu estava falando aí, o Dirceu foi secretário de governo dele, ele prefeito em Pedro Leopoldo, por 2 mandatos. Marcelo um dia chegou perto de mim e falou, ô Chiquinho, eu vou parar de andar com o Dirceu, ele só tira retrato do Dirceu, não tira retrato meu mais? Eu que sou político. Ele só tira retrato do Dirceu, meu eles não tiram mais, não. São as boas histórias, mas todo mundo realmente quer ter. Eu tenho certeza que amanhã essa legião de fãs que você tem em Divinópolis. Mas eu costumo dizer com as pessoas, né, que infelizmente nós vivemos num mundo, né, conturbado. O Brasil passa uma fase aí de transformação e tudo mais. Então essa preocupação do ser humano, né, de ter as coisas, né, nós estamos vendo esse exemplo de Brasília, essa coisa horrível que tem aí, mas a verdade é que o ser humano perdeu sua essência, né? O importante do ser humano é ser, não é ter, né? E Deus está me retribuindo, porque eu fico impressionado de ver que imagina que eu parei em 1980, né? Quantos anos? Eu fiz o jogo de despedida do Dirceu Uberlândia. Pela Rádio Confidência, lá em Uberlândia, no domingo de manhã, eu estava rememorando Pois é. que ele tinha vindo do Fluminense, estava com uma contusão no tendão, uma coisa assim. Mas eu fico impressionado, estou tendo a oportunidade de ver como é que o torcedor tem um sentido de gratidão, todos nós, né? Evidentemente uns mais, outros menos, mas ter uma gratidão por nós, essa é uma coisa que eu, sinceramente, fico impressionado de ver. E outra coisa é que não são só aquelas pessoas jovens, né, igual o nosso amigo aqui, o doutor Francisco, né? Mas assim, há pouco tempo, a questão de 1 mês, 2 meses, eu estive lá na Toca, estava assistindo o treino lá com o Marcelo e tal, e tomando um café, conversando e tal. Aí eu saí lá dentro da Toca e fui andando num passeio. Aí chegou o pessoal da televisão e falou, você vai dar uma palavrinha para mim? Eu falei, pois não. Aí chegou um menino, tinha uma escolinha do Cruzeiro lá, crianças lá de 10 anos e tal, e perguntou para o repórter, moço, quem que é esse senhor aí? Aí o rapaz falou assim, esse é o Dirceu Lopes. O menino olhou para mim assim, sabe, olhou nos meus olhos assim, Dirceu Lopes, ele saiu feito doido, correndo com os meninos, aqui, velho, aqui que tá ali, velho, Dirceu Lopes, cara. E os meninos saíram igual andorinha, né? Para me pedir autógrafo, não sei o quê, quer dizer, crianças. Coisa fantástica. E outra coisa que me emociona muito é chegar nos lugares. Eu estive agora há 2 semanas em Montes Claros, aí chegamos num restaurante lá, fomos almoçar com os amigos. Aí chegamos lá num restaurante e um dos amigos lá me perguntou, velho, lá num restaurante, desses restaurantes de comida caseira, né? Você conhece esse aí? Aí o velho estava de costas e olhou assim para mim nos olhos e falou assim, ué, peraí, é o Dirceu Lopes? Não. Eu falei, sou. Ele desandou a chorar. Eu falei, nossa, me tremia, a gente ficou com medo de passar mal. Nunca imaginava que fosse te conhecer, disse, nossa, você é meu ídolo, não sei o quê. Então eu virei uma manteiga derretida, viu? Porque o cara chora de lá e eu choro de cá. Nós vamos mostrar agora o tal jogo que nós falamos aqui. Eu estou tomando até o comando do programa do... Opa, nós estamos em casa. Esse negócio de futebol... Mas o Garcia fica à vontade. Então, ele falou, esse negócio se apresenta lá. Então tá. Nós vamos apresentar aqui um jogo exibido pelo Canal 100 e feito em 1967, no 2º aniversário do Mineirão. Você vê que hoje o aniversário do Mineirão passa batido, ninguém fala nada, né, não? Antigamente tinha sempre uma partida importante e esse jogo, né, reunia, por exemplo, né, Manga no gol. E Mineirão lotado, né? Mineirão lotado. 130 mil pessoas, 120. O jogo foi 2-2, o Tostão faz o primeiro gol, o segundo, não sei, você não fez não, né, Dirceu? O segundo eu não gol, lembro, não estou lembrado. Vamos ver o jogo que a gente vai Vamos ver o jogo que a gente lembra. E os gols do selecionado carioca, que era a base do Botafogo, os gols foram feitos por Roberto Miranda, que esteve com você na seleção, centroavante do Botafogo, e o Paulo Borges, né, que ainda era do Bangu. No ar, Canal 100. Uma partida entre cariocas e mineiros abre as festas do 2º aniversário do Mineirão. 2 seleções formadas às pressas, mas que irão jogar com entusiasmo.
Vejam como Brito falha e a equipe mineira marca o primeiro. Os craques da Guanabara não tinham entrosamento, faziam poucos ataques, enquanto os mineiros surpreendiam pelo acerto de suas linhas e logo marcavam o segundo gol. Aos poucos os cariocas iam melhorando e nesse lance diminuíam a diferença. A equipe orientada por Zagallo e tendo por base o Botafogo partiu para a reação. Veio o empate. Pouco depois, quase novo tento mineiro. E na segunda etapa, os dois escretes se equivaleriam nas virtudes e nos defeitos, com vários gols perdidos e alguns lances em que a violência ameaçava prevalecer. No finzinho, quase os mineiros conseguem a vitória. Mas o score ficou nos 2-2, igualando o esforço dos jovens craques de Minas e da Guanabara. Época boa, hein, Zé? Vendo essa... Que relíquia, hein? Grandes amigos muito jogando. Bom. Muito bom, né? Recordar e viver, né? Muito bom. A gente tá caminhando para o final. Queria agradecer os nossos convidados aqui especiais. Doutor Francisco, vamos reforçar o convite então para amanhã, Bar do Gelu. A partir das 13 horas. Bar do Gelu fica aqui na São Paulo, esquina com Bahia. Exatamente. Então, o Dirceu Lopes estará lá, autografando, fotografando, né, Garcia? É verdade. Então, é muito importante que a torcida do Cruzeiro esteja presente. Eu queria contar aqui que eu tenho duas netinhas, Sofia e Isabela, e elas ficam falando, ô vô, agora você é do Cruzeiro, né? Aí eu falei, o Thiago é atleticano doente e o André é cruzeirense. Aí o Thiago, ô pai, esse negócio de você ficar falando que é do Cruzeiro por causa das netinhas, eu falei, não posso torcer contra Marcelo e nem contra o Dirceu Lopes, não. São jeito, dois né? amigos meus de infância. Tem jeito, né? O Marcelo, por exemplo, quando eu falei no de Tito, Marcelo em Pedro é Marcelo Pacote. O pai dele é Pacote. Coisa de interior, né? É, coisa do interior. Eu, Chiquinho de Áurea, porque minha mãe chamava Áurea. Então, o nome é o nome do pai ou da mãe junto associado, com o nome, associado. Então, eu queria reforçar esse convite, em nome de Dirceu Lopes, para que todos os cruzeirenses estejam lá conosco. Já vou aproveitar aqui, doutor Francisco, estamos agora nessa festa, esse momento festivo de fim de ano, mas já deixar o convite, comecinho de janeiro, passando essas festas, a pessoa está com a gente aqui no programa, contar um pouco também desse doutor Francisco aí, só tem uma noção de quantas crianças Tem, já 28. Já nasceram aí? 28 mil. Não, tem isso tudo não. Mas eu venho com mais prazer. E é importante a gente falar da infância, de onde que nós viemos, como disse ele acabou de dizer aqui, o mais importante é o ser, não é o ter, né? E como que a gente cresceu na vida, lutou, de pais simples, pais humildes, mas que levou a família toda isso sirva de a exemplo progredir. para essa meninada. Muito aí, né? importante. Eu gosto de citar Marcelo, que eles perguntam, ô Marcelo, seu pai também era médico? E papai era açougueiro, sabe? Marcelo fala, não, meu pai era açougueiro mesmo, não era médico, não. Eles achavam médico açougueiro, né? Então o Marcelo brinca muito. Então isso é importante. E Dirceu Lopes, o pai dele, sempre foi um trabalhador. Eu lembro muito bem do Tito Mendes. Viu? Então o Francisco vai estar com a gente aqui então, em breve, contando um pouco dessa história dele, que é uma história já de muito envolvimento com Divinópolis. Garcia Júnior,
A honra me foi perguntaram minha, né? se eu sou compadre seu. Porque eu, Garcia, a gente se chama de compadre, eu vou contar, por causa do Jarbas Gomes. Em homenagem ao o nosso Jarbas, que saudoso realmente era o compadre, comandava muito compadre, na má compadre, companhia. Esse era menino. E virou compadre também. Foi um prazer muito grande e tal. Amanhã nós estaremos lá no Gelu. Ah, claro, prazer foi meu, Garcia. Para acompanhar os seus passos. Que bom te ver, viu? Foi muito bom. Ali tá Nós estávamos aqui. Espigadilha, tá bom? Até com saudade do Alair Rodrigues, Pois que é. esteve conosco aqui. É um quase grande amigo, 20 né? anos, grande amigo. É. Gente fina, então foi um prazer, viu, Disseu? Ah, prazer é meu, Garcia. Muito bom. Disseu, para mim foi uma honra recebê-lo aqui nesse espaço aberto, para estar contando um pouco dessa sua história, que a gente já conhece, independente de ser cruzeirense, quem gosta de futebol sabe da importância que você tem no futebol brasileiro, seu nome escrito no futebol mundial. Obrigado. Então, isso independente do time que torce, esse reconhecimento. O esporte, né? A grande verdade que se criou o esporte foi unir as pessoas, né? Então a gente vê esse quadro aí de torcida organizada, de briga, essas coisas. Violência, não é isso, né? Não é por aí, não é. Independente, né, de torcer de clube, mas a amizade é acima de qualquer coisa, né? Acho que é importante, mas eu quero dizer que o prazer é meu de poder participar, né, do seu programa e agradecer a oportunidade de poder falar alguma coisa, né, a respeito aí para o pessoal de Divinópolis, né, para a torcida do Cruzeiro especialmente, mas de todo o desportista em geral, e desejar a você cada vez mais sucesso no seu programa. Muito legal, estou muito satisfeito pelo espaço. Estando por aqui, sinta-se já prazer convidado para vir contar a história. Fazer uma resenha. Que bom, Então amanhã, a partir de 1h, no Bar do Gelu, O Príncipe, a história de Dirceu Lopes, livro sendo vendido lá amanhã, já sai com o livro autografado. Para você ter um autógrafo, guardar, não é para deixar na estante, você tem que guardar, bem guardado, dar de presente para os netos, falar para a família guardar, que é a história de um grande, está acompanhando aqui, de um grande jogador, mas principalmente de um grande homem também. Obrigado. Tá bom? Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo, espaço aberto, volta em instante, mas eu quero aproveitar e pedir o pessoal da técnica, já que a gente mostrou essa quantidade de belos gols, a gente vai voltar com aqueles gols, a chuva de gols que o Garcia Júnior trouxe pra gente terminar esse bloco com as belas imagens. A gente fala que a gente é saudosismo, mas não é, não, tudo que é bom é pra gente lógico, admirar, né? é verdade. Vamos terminar esse bloco então com a chuva de gols, espaço aberto, volta em instantes. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Sai da minha frente, eu quero